Saudações a todos, estamos começando mais um episódio do podcast Espiritualidades, comigo, Carlos Biela, na produção e na apresentação. Na parte técnica a gente tem o Cláudio Cardoso, e hoje eu estou contando aqui com os nossos dois convidados, o Dr. Adriana, o Dr. Marcelo, e lá atrás está o Luiz Felipe, que está nos ajudando ali na parte técnica também. Eu sempre gosto de cumprimentar também aqueles que posteriormente irão nos acompanhar, então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Você que está nos acompanhando ao vivo, pode enviar seus comentários, suas perguntas aqui. Você que nos assistir posteriormente também pode fazer o mesmo processo, que assim que as perguntas chegarem, as sugestões aparecerem, a gente vai buscando responder. E também, como eu sempre falo, mande suas críticas, que é com as críticas que a gente constrói um programa cada vez melhor. Então, antes da gente dar início aqui ao assunto de hoje, convido a todos que estejam nos acompanhando, que independente da sua crença, que a gente possa parar um pouquinho, né? Fechar os olhos da matéria aqui e abrir o coração, abrir os olhos do espírito, para buscar uma conexão maior com o nosso Criador, agradecendo sempre a oportunidade que Ele nos deu, a oportunidade da vida, e sempre agradecendo por tudo aquilo que a vida tem nos cobrado aqui, seja em forma de ação, seja em forma de aflição, mas que tudo a gente possa entender que são ensinamentos pelos quais a gente tem que passar, aprender e colocar sempre tudo isso como forma de aproveitar a nossa vida em busca de um futuro cada vez melhor. Então que Deus nos abençoe e que sejamos todos cobertos de bênçãos e de bons fluidos, e vamos dar início ao programa de hoje. Então, antes que a gente comece a falar especificamente do assunto de hoje, que nós vamos falar sobre medicina e espiritualidade, eu gostaria que os nossos convidados, para aqueles que não os conhecem, que eles se apresentassem, né? Quem são vocês, meus queridos Dr. Adriana e Dr. Marcelo? Por favor. Damas, né? Bom, boa noite. Eu sou Adriana Queiroz, eu sou mineira de Uberaba, na terra do Chico, e fui criada em Minas. Agora eu estou há 8 anos em Jataí. Sou médica, formada em medicina, graduada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro de Uberaba, e sou hematologista e hemoterapeuta. E além disso sou docente da Universidade Federal de Jataí, do nosso curso de medicina. Muito bom. Para todos que às vezes não me conhecem, eu sou o Marcelo, sou médico cardiologista, sou daqui de Jataí, minha família inteira é daqui de Jataí. Estou como cardiologista, né, na verdade, né, nessa encarnação, nesse plano encarnatório. Formei em Ribeirão Preto, pela Universidade de Ribeirão Preto, fiz residência em São José do Rio Preto, pelo Instituto Domingo Braille e Beneficência Portuguesa, e mais ou menos há uns 14 anos eu voltei para cá e desde então atuo como médico, e a gente tem cada vez mais entrado nessa seara, né, da medicina e espiritualidade, né. Nós já tivemos aqui a nossa AME mais atuante, que é a nossa Associação Médico Espírita de Jataí, e agora nos foi dado a oportunidade dos caminhos que o Dr. Bezerra de Menezes e a doutora Marlene está nos guiando novamente, de tentar reabrir a nossa Associação Médico Espírita. E ao lado disso daí eu encontro pessoas maravilhosas nessa caminhada, que ambos estão aqui, que nunca... O Biela é uma pessoa que sempre foi o meu braço direito e esquerdo, e junto com o Daniel e outros mais lá da AME também. E agora a gente tem contamos aqui com um novo braço esquerdo, afeminado aqui, que a Adriana está nos agraciando aqui com a sua presença, e a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir reativar a nossa AME, né, Biela? Já que você falou da AME, o que vem a ser a AME? O que é a Associação Médico Espírita? Então, a Associação Médico Espírita é uma associação realmente de médicos, mas não só para médicos. Ela é uma associação que já foi idealizada, né, no plano espiritual,
e coordenada pela doutora Marlene Nobre, que foi uma das fundadoras da associações e das associações, né? Porque ela criou as associações, ela não criou uma associação. Então, o Chico realmente trouxe isso através de Emmanuel, né, que as associações médico-espíritas estavam prontas no plano espiritual e que precisava realmente da classe médica começar a atuar. E ela atua de vários braços, né, de várias formas, né? A Associação Médico-Espírita é um grupo de pessoas, médicos e não médicos, que vem desde a prática de estudo das obras espíritas correlacionadas à medicina, né, trazendo esse elo de ligação entre ciência, medicina e espiritualidade, assim como também várias outras frentes, como pesquisas, capelania, vários trabalhos voltados a esse grupo de ações entre a medicina e a espiritualidade. Haja visto que há muito tempo atrás a medicina e a espiritualidade elas eram praticamente antagônicas, né? E agora a gente vê cada vez mais a proximidade, né, da medicina em várias áreas de especialidades ou não, associando muito a espiritualidade de uma forma geral. Não só pelo espiritismo, mas a nossa associação, ela é uma associação espírita kardecista, com toda a sua roupagem das obras de André Luiz, que nos traz muito desses ensinamentos médico-espíritas, né? Então a gente reúne e tenta fazer o que o médico espírita deve fazer, né? Trazer essa questão da caridade, do amor, da benevolência, e junto na prática médico-espírita, tentar angariar outros colegas para essa jornada, mostrar que às vezes o cunho das doenças realmente elas têm um fundamento espiritual, não só um fundamento da matéria, né? Enfim, várias coisas que a gente vai... E cada associação tem seu feeling, né? Seu início, sua obra a ser feita, né? A gente tem associações médico-espíritas nacionais e internacionais. A gente tem um congresso das associações médico-espíritas nacional, que é o MEDNESP, né? A gente tem os encontros regionais, que é o Encontrames, que a gente fazem, e a gente também tem os congressos internacionais, né? Que é o Périplo, que se juntam os médicos brasileiros e vão para a Europa difundir o trabalho médico espírita na Europa e por várias partes do mundo também. Bom, como eu sempre falo, o nome do nosso programa é Espiritualidades. Apesar de eu estar com o programa dentro de uma casa espírita, eu não fico restrito, né, à doutrina espírita. Então, uma das propostas nossas aqui do programa, muitas vezes, é trabalhar até o diálogo interreligioso. Então, nós vamos abrir um pouco a questão da espiritualidade, não focar só no espiritismo. Como que a espiritualidade tem sido vista pela categoria médica? Como é que você vê isso? Existem vários estudiosos, né, aqui relacionados ao nosso âmbito. A gente cita principalmente os médicos, né, que têm há anos, desde a década principalmente de 90 para cá, estudado a espiritualidade, não só religião, não só religiosidade, né. Então, antes disso, eles que estudam, né, eu venho trazer assim a fala inclusive deles, era tudo muito nebuloso, né, não comentado, não abordado. Essa dicotomia entre ciência e religião, que em alguns aspectos sempre aconteceu, tradicionalmente, né, ela fez essa quebra e esse distanciamento na prática da medicina, sem abordar esse lado espiritualista que você traz para nós. Mais recentemente, então, da década de 90 para cá, isso vem aflorando. E aí, complementando o que o Marcelo disse, vou só puxar um pouquinho, Bela, porque assim, a Associação Médico Espírita, ela é realmente formada, inicialmente, né, por médicos espíritas, sim, ok. Mas ela agrega muito mais que isso, né? Então, depois que a doutora Marlene começou todo o trabalho, claro que vieram outros antes dela, mas eu digo, depois que ela trouxe esse trabalho, ela também estimulou outras associações não médicas,
a se formarem. Então, de uma forma geral, isso se disseminou, justamente para ampliar esse estudo, essa reflexão sobre a imortalidade da alma, né? Sobre o que há de imaterial no ser. E o quanto isso tem impacto em tudo, inclusive na medicina, inclusive na saúde integral do ser, né? Então eu acho que de 90 para cá, com esses estudos, com essa ampliação das discussões, das associações, isso tem crescido muito. Por quê? Não só pelo profissional de saúde, né, que ele precisou abrir o olhar para isso, mas também pelo próprio paciente, porque o próprio paciente ele sente essa necessidade de buscar algo além, né? Tanto na prevenção, quanto nos seus tratamentos, né? Ele pode ou não estar já com alguma patologia, né? Certo. Então a gente poderia falar que a espiritualidade passou a ser mais respeitada pela classe médica, poderíamos falar isso? Acho que sim, e também compreendida, né? Eu acho que o termo de compreender é até às vezes mais adequado, porque não pelo fato da classe médica desrespeitar, mas ela não tinha uma credibilidade, ou não tinha um vínculo necessariamente, né? E hoje, Biela, assim, necessariamente, acho que todo médico, no seu consultório, ele pratica a espiritualidade mesmo sem perceber. Tá? Porque às vezes o fato de um paciente buscar uma ajuda, o fato dele buscar um suporte médico, muitas vezes ele vem arraigado também com suas crenças, seus desejos, suas vontades, aquela questão de buscar algo transcendental, algo importante que mude a sua vida. E existem pesquisas que mostram com pacientes de câncer terminal que pediram para enumerar 7 coisas importantes na vida do paciente. A religiosidade ficou em segunda e o médico oncologista ficou em 7º. Então, assim, o próprio paciente ele busca primeiro as questões religiosas para depois buscar realmente a Deus. Eu acho que o médico também, além de ser um ser humano, ele vem também com as suas necessidades, né? Ele é em algum momento um paciente também, né? Ele passa pelas suas angústias, o médico, ele passa pelas suas provações, pelas suas dores, pelas suas chagas, e o médico morre também, igual todos nós. Então ele também vai percebendo que ele é uma pessoa igual ao paciente, ele só está em algum momento diferente, né? Hoje ele está do lado de cá, às vezes, da cadeira do consultório, às vezes amanhã ele está do lado de lá da cadeira do consultório, né? Exatamente. Então isso é interessante porque realmente é um crescimento da classe médica na compreensão, no entendimento realmente da espiritualidade mesmo. E, complementando, nesse momento, né, da transição do século, assim, eu acho que a gente saiu do achismo, acho que a minha visão maior é essa, a gente saiu do achismo, de achar que talvez isso ajude, não é achismo. O que a Associação Médico Espírita faz, né, e dissemina, assim, propaga, e todos os que estudam, todos os pesquisadores que estão envolvidos nisso, são evidências científicas, são evidências robustas e já incontestáveis. Sim. De que a espiritualidade tem um impacto positivo de várias formas na medicina. Então, o que o Dr. Alexander fala, né, é que é responsabilidade do profissional de saúde, é um compromisso que ele oferte a espiritualidade para o paciente. Porque essa evidência é irrefutável hoje. Sim. Por isso que até eu trouxe aqui, em 2019, na atualização da diretriz, né, de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, incluiu a espiritualidade e fatores psicossociais em medicina cardiovascular. E a diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção de aterosclerose de 2025, ou seja, do ano passado, também da Sociedade Brasileira de Cardiologia, dentro das recomendações de estilo de vida para melhorar o perfil lipídico, tem um item da espiritualidade. Eu sou muito honrado com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi a primeira sociedade de especialidade médica quem realmente instituiu a prática da espiritualidade na prática médica realmente, né?
Eu canso de falar que, às vezes, assim, eu me lembro quando foi a primeira aula dentro de um congresso brasileiro de cardiologia que tratou do tema, foi uma sala que poucas pessoas, em torno de 20 pessoas, contando com os palestrantes, e nas últimas salas dos congressos, isso uns 7 a 10 anos, acho que mais ou menos, nas últimas salas do congresso, geralmente é dedicado quase que um dia inteiro, com a presença do presidente do congresso, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a sala lotada, uma das maiores salas do congresso, só falando sobre a espiritualidade, as doenças cardiológicas e a medicina em si. E hoje, depois disso, nós temos várias outras sociedades médicas, como reumatologia, psiquiatria, pediatria, cirurgia oncológica, até listei aqui para a gente não esquecer, medicina da família e da comunidade. Exato. Geriatria, você falou, e a ABEM, né? ABEM. Que é a Associação Brasileira de Escolas Médicas. E outras são que 8 entidades. Outras que virão, às vezes até mesmo de sociedades de psicologia também, que às vezes fazem, né? Olha quantas ligas acadêmicas a gente já tem hoje nas universidades também, né? Então são várias sociedades e o próprio acadêmico que busca realmente isso daí, né? Então, hoje é inegável a gente ver, e hoje, assim, a gente vê uma crescente também das pesquisas científicas com base nisso daí, né? Se você for colocar no PubMed ou qualquer site que faça a busca de pesquisa, hoje tem inúmeros assuntos enormes. Isso há 10, 15 anos atrás era pouquíssimos, né? Então, cresceu muito isso daí. Hoje tem congressos específicos disso daí. Existem a Sociedade Europeia de Cardiologia, também já tem dedicado a aulas nos seus congressos que falam sobre espiritualidade, e olha que a Europa com a espiritualidade ela é um pouco mais dura, mais rígida. O próprio Colégio Americano de Cardiologia também coloca isso daí. Então, enfim, a gente está vendo que as entidades médicas, elas estão cada vez mais colocando isso na sua prática, na sua conduta realmente no dia a dia. E igual você falou, hoje a gente abordar a espiritualidade num consultório, é como se fosse, se a gente não abordar, é a má prática médica. Sim. A gente tem que abordar realmente. É claro que tem seus detalhes, suas nuances, a abertura do paciente, mas o médico, ele pode hoje virar para um paciente e falar, você tem sua religiosidade? Você pratica a sua religiosidade? Você tem os seus sentimentos de gratidão, perdão, uma série de outras coisas? Sabe, você exerce isso daí? Porque a gente começa a entender um contexto psicossocial e espiritual dos pacientes na consulta médica mesmo. Com certeza. Um abraço aqui para quem está nos acompanhando, a Lília, a Vanessa Mâncio e o Gustavo Baiocchi, que mandou aqui um comentário. Quando a ciência encontra a espiritualidade, o coração deixa de ser apenas um órgão e passa a ser consciência, escolha e propósito. Parabéns por levar essa mensagem tão necessária, amigo Marcelo. Gustavo Baiocchi é um grande amigo, médico, cardiologista, hemodinamicista em Rio Verde, uma pessoa maravilhosa que também consegue disseminar seu amor, seu carinho, sua espiritualidade por onde passa, e ele, como se dizer, ele até suspeita, tanto a nossa amizade, mas assim, eu tenho uma grande admiração por ele, pelo profissional e pela pessoa espírita que ele é, porque é tão bom estar próximo de pessoas que têm uma energia muito boa, e ele é uma dessas, viu, Biela? Isso é bom. Coincidentemente, né, que a gente sabe que não é coincidência, o que ele traz é o conceito da espiritualidade, que eu gostaria até vou ler, né, para não falhar aqui a memória, que é a busca individual por propósito, sentido de vida e conexão com algo maior que o eu, transcendendo o materialismo. Sim. E é exatamente isso, exatamente, né? Isso. A gente tem dentro de nós, né, esse conceito é intrínseco de todo ser humano, de que há algo maior do que só a matéria, né? Com certeza. Uma coisa que me veio à mente aqui agora, a gente está falando, por exemplo, mais especificamente de questões cardíacas, né, do coração ser afetado, tal, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós estamos aqui com uma hematologista. Você tem algum estudo que fale como a espiritualidade poderia atuar nas nossas células? Você lembra de algum aqui de cabeça? Então, não sei se vou responder muito bem a sua questão, e na verdade não sou eu que vou responder, né?
vou trazer aqui alguns dados que a gente estuda, ouve. Então, aconteceu recentemente, né, a gente até comentou aqui antes, o primeiro fórum sobre saúde e espiritualidade do Conselho Federal de Medicina. E nesse fórum, vários pesquisadores de renome do Brasil e do exterior estiveram presentes. E aí eu pude rever isso mais recentemente para trazer aqui, inclusive, então, eu tenho algumas evidências aqui que não são minhas, mas que eu acho que são super interessantes de comentar, Sim, sim. né? E aí, uma delas perpassa pela questão hematológica. Então, os grandes estudos e estudos robustos de revisão sistemática, né, na literatura, então estudos que a gente pode confiar, falam que o exercício da religiosidade e da espiritualidade, ele pode aumentar em quase 80% a sensação de felicidade e de bem-estar. Em mais de 93% o sentido da vida e o propósito, 73% aumentar os níveis de esperança do indivíduo, 81% de otimismo. Isso tudo, para um paciente ou para qualquer indivíduo, é essencial, porque isso atua tanto na prevenção de doença quanto auxilia nos tratamentos, com o autocuidado com a sua própria saúde. 86% dos estudos evidenciam o menor uso de álcool, o menor abuso de álcool e o menor uso de drogas ilícitas. Pode continuar. Fica à vontade. Até 70%, quase 70%, relacionam com maior qualidade de vida por se exercitar mais, por prática de exercícios físicos, por práticas sexuais mais seguras, ou seja, a pessoa se expõe a menos contágio de doenças graves. 90% de redução do tabagismo nas pessoas que exercem a religiosidade. Maior saúde social, com maior inserção em comunidades, maior grupo de amizades, menor delinquência e até 86% de maior estabilidade em relação conjugal. E falando de doenças, daí a gente vê estudos que corroboram melhora da função imunológica das células. Então é claro que a gente tem fatores aí biológicos, genéticos, Sim, sim. ambientais que atuam na função celular. Mas a gente sabe que as células são formadas por átomos e os átomos são formados por energia. Então, tudo o que impacta nessa energia, com certeza, vai trazer o benefício para o paciente. Estudos que falam de menor inflamação, maior atividade dos genes que suprimem tumores, suprimem o câncer, menor nível de pressão arterial, menor nível de hipertensão arterial sistêmica, menores complicações cardiovasculares dos pacientes que já têm comorbidades, maior longevidade e menor risco de declínio cognitivo à medida que a pessoa envelhece. Só por exercer a religiosidade. Um dos estudos, eles listam, né, a pessoa que não exerce a religiosidade de jeito nenhum, o que exerce uma vez na semana e o que exerce mais de uma. Então, a maioria nivela nesses 3 grupos. E só para complementar um pouquinho, Biela, existe uma grande dificuldade ainda da gente conseguir fazer um estudo, porque os estudos são baseados no seguinte: quando a gente vai lançar uma medicação, a gente começa a fazer uma série de estudos utilizando aquela substância, comparativamente com outras, colocando no grupo. E, por exemplo, se a gente vai lançar uma medicação, recentemente foi lançada uma medicação para tratamento do colesterol, que é uma injeção, que ela é caríssima, ela ajuda a controlar o colesterol, porque ele utiliza a mudança do RNA mensageiro. Para mim fazer o estudo daquela medicação, eu não posso tirar o que é cientificamente comprovado já de eficiente. Então eu tenho que colocar aquela nova medicação e ela tem que ser superior do que o que já existe. Eu não posso tirar aquela que sabidamente é um benefício para o paciente e fazer com outro medicamento para fazer um teste. A gente não faz teste dessa forma. E da mesma forma, é difícil nos trabalhos científicos a gente exatamente colocar isso. Olha, vamos colocar a oração, vamos colocar a espiritualidade, a religiosidade como algo assim palpável. Então os estudos ainda, eles estão evoluindo à medida que a gente vai compreendendo, à medida que vai mostrando esses dados, tudo isso daqui. Hoje, quando a Adriana vai falar sobre um estudo, hoje a gente não precisa nem mais explicar para a comunidade científica que o estudo ele tem um N muito grande, um número de pessoas muito grande, que tem uma credibilidade, que tem um
um P dentro do nível de aceitação. Porque são estudos hoje que a gente tem muitos estudos com muita credibilidade. Então a gente já aqueles que não têm credibilidade, hoje já não conseguem nem se aparecer perto daqueles que já têm a credibilidade, não se sustenta. E da mesma forma, na medicina, a gente só vai atrás de estudo. Quem vai atrás de estudo com um pouco no N, a sensacionalista, às vezes é a mídia, o Instagram, as reportagens, porque às vezes desconhece um pouco isso. Mas a comunidade científica, nós buscamos algo que é sustentável realmente, mas existe ainda muita dificuldade realmente da gente, e eu acredito que isso faz parte do nosso engrandecimento e conhecimento. Vai chegar um ponto realmente que a gente vai ter uma técnica adequada de mensuração através dos estudos, mas todos esses dados que a Adriana colocou aqui, hoje já é prova cabal, científica, de que isso é uma realidade. Nós, da comunidade médica, temos que realmente aceitar isso daí. Exatamente. Mais uma contribuição aqui, a nossa amiga Júlia Moraes. Boa noite a todos. Parabéns, Marcelo, pela reabertura da AME e a Adriana por estar à frente com a equipe. Vamos depois unir forças com o projeto na ESP. Abraços. Valeu, Júlia. Obrigado, viu? Na ESP é da UFJ, né? Exatamente, o Núcleo de Saúde e Espiritualidade, a gente já está convidando, inclusive, exatamente, para que eles participem conosco, com certeza, Júlia. E se não houver nenhum imprevisto, dia 6 de abril ela vai estar aqui comigo para a gente falar exatamente sobre o núcleo, né? Nossa, a gente já conversamos aí, já praticamente nos agendamos para o dia 6 de abril. Mais um comentário. Yasmine Campos, parabéns pelo trabalho, quero me associar à AME. Já está aí, se puderem disponibilizar um link. Ótimo, Yasmine. A AME já está aí, nós estamos reabrindo ela realmente, né? A gente está tentando, a partir de agora, começar a buscar pessoas que realmente querem interessar. Nós ainda estamos dedicando um pouco as nossas forças para a gente realizar o nosso Encontrame, que eu acredito que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E a partir daí, então, provavelmente a gente vai manter as nossas aulas, nossas reuniões, às vezes no formato que for o melhor para todos, mas vai ser muito bem-vinda e a gente vai pegar seu contato e a gente adiciona no grupo do WhatsApp e a gente vai conversando, Yasmine. Obrigado. Ana Luz Franco também, obrigada pela contribuição de vocês, meus queridos. E essa aqui acho que o Marcelo conhece, a Luciana, está lá em Santa Catarina. Essa daí é suspeita. Boa noite daqui de Santa Catarina, prestigiando o programa. Um beijão, meu irmão. Obrigado, Luciano. Beijão, saudade, viu? Vem embora pra cá, viu? Você e o Luiz. Luciana já fez parte aqui de alguns episódios da primeira fase do meu programa aqui e loguinho a gente convida ela de novo. E daqui uns dias ela vem, viu? Vou te avisar, porque aí você arrasta ela. E ela tá na AME conosco também. É bom saber. No dia do Encontrame ela vai estar aqui conosco. Bom, vamos seguir aqui, porque o tempo parece que passa mais rápido, a segunda-feira à noite, não sei porquê. Já voa. Voa. Você estava falando agora há pouco a questão do médico ter em vista essa espiritualidade, né? Mas não ele colocar isso como sendo ele querendo impor a espiritualidade ou a religiosidade para o paciente, nem a própria crença, né? Deixar isso como algo que surja naturalmente. E realmente, diante de tantos estudos que a gente vem observando aí, quanto mais se buscar abrir as portas para a espiritualidade, eu estou dizendo mais espiritualidade do que a religiosidade, melhor para todos, né? Eu acho que isso é importante demais, porque nós estamos falando só de benefícios, né? E existe algum malefício, algum prejuízo nesse âmbito da espiritualidade, da religiosidade? É isso, nós temos que tomar muito cuidado. Exatamente. Porque nós somos seres humanos falíveis, né? Então, o que se lê na literatura desses grandes pesquisadores que a gente cita é que nós somos completamente contra, né, as entidades, claro, ao proselitismo, que é isso que você acabou de comentar, e também os próprios pacientes, nesses estudos que são feitos, eles relatam que às vezes a experiência foi negativa quando eles levam alguma questão de espiritualidade para o médico ou profissional de saúde, e eles são tolhidos, ou criticados, né,
no sentido, por exemplo, né, ele está com um processo oncológico, um tipo de câncer, vai fazer o tratamento e traz alguma coisa da espiritualidade dele, da religiosidade dele. E aí o médico fala, não, a gente precisa separar isso, né, isso é o corpo humano, isso aqui é religião e isso não se casa, né, isso não deve acontecer. Exatamente. A recomendação é que a gente fique sempre muito atento. Exato. Bom, como o tempo está passando rápido aqui, deixa eu entrar numa outra questão aqui que o Marcelo já até falou. Apesar da gente não estar com a AME em atividade, né, ou ter sido reativada, nós vamos ter um encontro, né, aqui, agora no dia 1º e 2 de maio, que vai ser o nosso Encontrame do Centro-Oeste. Fala um pouco o que vai ser esse evento. Primeiro, o Encontrame realmente é o encontro das associações médico-espíritas da região Centro-Oeste. A AME Brasil, ela abraça todas as associações médico-espíritas e distribui por regionais e faz esses encontros por regiões. E a região Centro-Oeste, desde a época da pré-pandemia, no ano que começou a pandemia, nós estávamos mais ativos aqui em Jataí, o Encontrame. E começou a pandemia, bem naquela época de maio, nós tivemos que interromper e desde então não houve o encontro do Encontrame, que na verdade é o encontro dos diretores das associações médico-espíritas, de presidente, vice-presidente das diretorias, e que vai para uma cidade para delinear quais as estratégias, quais as atuações, quais as dificuldades que enfrentam as associações médico-espíritas na tentativa de implementar o melhor fluxograma dela. E que a gente aproveita quando esses colegas vêm para justamente fazer uma jornada médico-espírita, que não é uma jornada única, exclusivamente para médicos, ela só tem uma temática médico-espírita. Então vai ser aqui em Jataí no dia 1º de maio, que é o feriado, numa sexta-feira à noite, e no sábado, que nem é no dia 2. Vai ter palestras com esses grandes nomes que vêm, que hoje a gente até brinca, que vai ser o mini Mednesp, que é o encontro nacional, é o Congresso Nacional das Associações Médico-Espíritas. Deixa eu só te cortar aqui, ó. Nós vamos ter a presença do grande Marcelo, que está aqui do lado, o nosso, para quem é da área, conhecidíssimo, Dr. Décio Iandoli Júnior, que é da AME do Mato Grosso do Sul, doutor Arismar Leon, da AME Planalto, né? Doutora Amanda Caldas também, vamos ter doutora Ana Paula Vec, que é de Goiânia, doutor Jorge Dyer, de Anápolis, doutor Vicente Pessoa, que inclusive participou já de um episódio comigo, que é lá de Goiânia, doutora Luciana Pinelli também, doutor Carlos Roberto, de Campina Grande, eu acho que eu falei todos. Antônia Marilene, também na Distrito Federal. E são todos assim autores de livros, sim, né? Sim. Palestrantes da AME Nacional, do Mednesp, da AME Internacional, né? É um grande evento que a gente vai ter aqui, né? É uma oportunidade ímpar, né? E eu acho que assim, todas essas informações, acho que está até na tela aí, do Instagram da Associação Médico Espírita, que é AME_Jataí. Então assim, podem entrar, seguir lá a página, a gente vai pôr todas as informações, qualquer dúvida, qualquer coisa, sempre vai estar colocando lá, pode mandar direct lá, perguntando, que a gente vai respondendo lá. Tá até lá, todo o folder aí, folder, né, lá, né? Com as presenças que nós vamos ter. A entrada é franca, a gente sugere 1 quilo de alimento não perecível, é uma sugestão, será feito no Lar Espírita Forças do Amor, tá? Então será na sexta-feira à noite, tem os horários ali também tudo falando, e no sábado o dia inteiro. A inscrição pode ser via link, né? Depois a gente vai disponibilizar também o QR Code lá na página do Instagram, o link para poder fazer a inscrição na página do Instagram, e também no local a gente vai fazer essas inscrições lá, só para a gente ter um controle realmente disso daí. Então a gente desde já convida a todos, tem todos os temas das palestras lá, então vai ter palestras que a gente vai abordar a temática do suicídio, que está tendo muito uma necessidade da gente discutir isso daí, tá? Palestras sobre o coração como harmonia da alma, né? Eu sou suspeito de falar da parte cardiológica aí, né? Porque o coração
coração bate, o sangue Aí, só isso que eu conduz, falo, viu? sem sangue, não adianta bater. Então, tudo é um conjunto, Você né? acha que eu poderia passar para o Pode. Cláudio aí para ele disponibilizar o QR Code da inscrição? Você consegue pôr aí, Cláudio? Então, para quem estiver nos acompanhando, eu vou encaminhar aqui. Deixa eu só... Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Então, assim, a gente convida realmente a todos, é uma grande oportunidade de participar pessoas de renome nacional e internacional. São palestras que eu tenho certeza absoluta que quem gosta da temática médico-espírita, quando terminar aquilo lá, vai sair assim, com o coração bombardeado de vontade de realmente de estudar, de participar, de querer fazer. E eu convido também, claro, a classe médica, que é um interesse nosso também ter a classe médica conosco na Associação Médico Espírita, mas não é só médicos, né? Nós precisamos de pessoas que queiram ver essa temática, queiram entender, queiram compreender. O médico, ele é apenas um instrumento de trazer as informações médicas, às vezes nos estudos, e detalhar para todos nós, né, para a gente compreender. E a partir dali a gente pode fazer pesquisa científica, a gente pode instituir capelanias, a gente pode instituir desde atendimento também médico, às vezes para a comunidade. Tudo isso daí existe um rol de coisas que as associações médico-espíritas podem conquistar, né? Basta realmente a gente abrir o nosso coração, deixar a espiritualidade tomar conta, deixar o Dr. Bezerra de Menezes e a doutora Marlene Nobre conduzir a gente, que a gente é só um instrumento dessa espiritualidade maravilhosa, né? Olha lá, já estamos com o QR Code aí, para quem quiser fazer a inscrição, é só acessar esse QR Code, já vai direto para o formulário, faça a sua inscrição e nos encontramos nos dias 1 e 2 de maio, lá no Lar Espírita Forças do Amor. A gente está falando aqui a respeito da espiritualidade, né, de uma forma mais buscando essa associação entre ciência e espiritualidade. Vocês tiveram, na formação de vocês, dentro da universidade, dentro do curso que vocês fizeram, algo relacionado com isso? Eu primeiro, de novo? Bom, então, a minha história, eu acho que, para mim, ela é muito forte, assim. Durante a minha graduação, eu entrei na faculdade em 2000, eu não tive nenhuma disciplina. Hoje a gente sabe, como o Marcelo trouxe aqui, que existem disciplinas em várias universidades. Uhum. E isso é ótimo para os profissionais que já estão agora graduando. Então, não houve nenhuma disciplina nesse sentido. Mas, por outros meios, né, eu, em Uberaba, tive contato com a Associação Médico Espírita de Uberaba. Sim. E aí a gente criou o departamento acadêmico. Então, em 2005, foi quando a gente foi para São Paulo, no MEDNESP, que é o Congresso Médico Nacional da Associação Médico Espírita na época do Brasil e de São Paulo. Então, foi meu primeiro contato. E a partir daí, eu segui nessa linha, mas não foi não foi uma disciplina dentro da grade curricular, acadêmica, né? Como em várias instituições de ensino hoje já existe. Na minha graduação também não tive. Eu lembro que eu sempre fui participava do Centro Espírita, mesmo em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, né? E eu lembro que quando tinha as aulas de psiquiatria, toda aquela abordagem do paciente psiquiátrico, aquilo me cobrava muito, porque a gente via e falou assim, olha, parece que as pessoas não entendiam, não compreendiam que aquelas doenças psiquiátricas, muitas vezes, eram muito afloramento mediúnico, às vezes até resgates reencarnatórios, né? Então eu não me conformava muito com as explicações e com os tratamentos muitas vezes, e eu lá em Ribeirão Preto ainda participei lá, já estava no finalzinho. O Ribeirão foi o último hospital psiquiátrico ativo no Brasil, e ele ainda ficou, depois que teve a lei que mandou extinguir realmente os hospitais psiquiátricos, ele teve que ficar aberto por muitos anos, porque não tinha onde despejar aquelas pessoas do hospital, né? Então ficou uma comunidade do Brasil inteiro ainda vivendo lá às custas do município, né? E a gente vendo aquilo lá com um entendimento espírita, mas sem ter um apoio religioso em relação a isso daí. Mas
eu sempre estudei a parte isso daí, então para mim foi muito mais fácil, mas eu acho que eu gostaria que na minha abordagem acadêmica tivesse realmente a oportunidade de ter matérias ou até mesmo núcleos de espiritualidade, tudo isso daí para a gente estudar. E aí que a gente vem observando como a espiritualidade ela está crescendo dentro dessa área. Exato. Porque existem disciplinas, existem os núcleos, aqui mesmo a gente está vendo isso, né? Então, né, Biela, por exemplo, quando eu estava estudando, a gente aprende a fazer anamnese, que é colher a história Sim. do paciente. Eu não me lembro de nenhum professor enfatizar na anamnese, né, a identificação, por exemplo, a religião do paciente, como ele exercita a sua religiosidade, como isso impacta a vida dele, isso te ajuda de alguma forma? Não, essas perguntas eu não me lembro. E hoje, como docente, né, você já tem essa eu outra acompanho visão, né? os alunos e na minha anamnese eu sempre pergunto a religião, pelo menos, e lá no finalzinho a gente às vezes expande isso, né, de quanto isso impacta na vida do paciente de acordo com cada doença. E eu acho que isso é um grande avanço, são 26 anos depois do que eu entrei na faculdade, ok, mas eu acho que é muito relevante, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida, eu acho que essa questão da gente abordar realmente, ela também na minha faculdade a gente não tinha isso, a gente até assim, tolhido de questionar isso daí realmente, né? E os estudos também mostram que o paciente, quando ele é questionado sobre a sua religiosidade, ele se sente mais visto, né, mais abraçado, mais acolhido e mais seguro. Sim. Tem uma relação médico-paciente, um vínculo mais forte, né? Geralmente, na maioria dos casos, claro, né? Existem exceções. Então, isso também é comprovado, já foi estudado, né? E é tão interessante que hoje, assim, às vezes no meu consultório, às vezes quando eu pergunto isso daí para o paciente, qual a religiosidade dele, qual que é a religião dele, se ele tem, se ele pratica isso daí, às vezes ele já fala, olha, doutor, eu sou, às vezes, evangélico, católico, mas eu sei que você é espírita. E eu vim aqui não tem problema quanto a isso daí não, sabe? Então, a gente respeita também a religiosidade de todos, a gente aborda de uma forma generalizada, espiritualizada e não espírita, né? Então, a gente tem que, claro, às vezes um paciente que ele é espírita, eu tenho uma condição, uma abordagem um pouco mais diferenciada em relação à minha religiosidade, mas mesmo que não seja, a gente consegue realmente abordar isso daí, e é exatamente, na prática, o que a Adriana falou, a gente visualiza isso daí, os pacientes se sentem mais abraçados, mais amparados de você questionar aí realmente, e realmente é aquela questão, existem estudos que mostram que a perda da relação médica com o paciente, a perda da confiabilidade numa consulta, se vai até mesmo de não questionar sobre a espiritualidade das pessoas. Exatamente. Eu acho que a nossa responsabilidade como profissional de saúde é enorme no Brasil, que existem estudos que avaliaram vários países no mundo, e o Brasil é o país que mais exerce a religiosidade, né, dos seus habitantes, das pessoas, em toda a América. É um dos maiores do mundo, eu não vou lembrar o lugar que ficou nessa escala de 22 países, se eu não me engano, mas na América ele é o maior. Então a importância é inquestionável. E essa importância realmente aí a gente vê até mesmo pelas obras espíritas, né? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Exatamente. É a nossa função realmente, né? Então, por isso que hoje o Brasil realmente ele exporta espiritismo e espiritualidade para os outros países, né? Bom, o tempo aqui se esgotou, daqui a pouco o Cláudio apaga a luz aqui e manda a gente embora. Mas eu lembro que o link aqui e para o nosso Encontrame, né, também está fixado lá no Instagram da AME Jataí, nos comentários. Antes que a gente finalize de vez aqui, só lembrando que o psiquiatra Viktor Frankl, para quem já leu bastante as suas obras, ele acaba trazendo a visão do ser humano mais na íntegra, um ser bio, psico, social e espiritual também. Então eu acho que é esse o caminho, né? A gente buscar essa totalidade que somos para tratar tanto as doenças como prevenir, como a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca, prevenir doenças em cima dessa questão. Nós somos seres biológicos, temos fisiologia, mas também somos seres eminentemente sociais,
com questões relacionadas à nossa psicologia, mas o espírito também tem que ser levado em consideração. E uma coisa não exclui a outra. Não, nem Você tem como. abrir o olhar para uma delas, você não precisa fechar para as outras, elas são todas complementares, né? E se influenciam, né? Exatamente. Elas se complementam e se influenciam. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso programa, ou já esgotamos o nosso programa de hoje. Só aqui uma última mensagem. Um abraço aqui para o Giovanni também. A Júlia falou o seguinte: hoje tem crescido a oferta de disciplinas optativas e núcleos livres nos cursos de medicina. Já é um grande avanço poder falar abertamente desse assunto. Não consigo ler aqui. Na área médica e incluir isso na prática, deve ser isso. É exatamente isso que a gente espera, que cresça cada vez mais, né? Essa associação entre a medicina e a espiritualidade. E o elo é através da Associação Médico Espírita. Convido a todos a participar realmente da Associação Médico Espírita e do Encontrame, que a gente vai perceber muito disso. Isso, a função também agora próxima do Encontrame, né? Exato. Disseminar mais ainda esse conhecimento, não só, então que fique bem claro, né? Não só para os médicos, não só para os profissionais de saúde, mas para toda a sociedade. Lembrando que eu não sou médico. E é o meu braço direito aqui da parte... Mas sou da área da saúde, minha primeira formação é na área da saúde, mas eu sou um curioso por natureza. Então, se for como eu, vai ser sempre bem-vindo, né, dentro da associação. Sem sombra de dúvida. A AME está aberta. Marcelo, faça uma prece para a gente encerrar o nosso programa de hoje, por favor. Então, mais uma vez, estamos elevando o nosso pensamento ainda ao Mestre Jesus, agradecendo essas energias vibratórias que pairam sobre nós, trazendo essa luz que emana através dessas ondas de radiocomunicação, mas que também se faz presente em cada um de nós. Que o Mestre Jesus, o Dr. Bezerra de Menezes, a doutora Marlene Nobre, também esteja enraizado nossa AME de Jataí, trazendo também aos colegas médicos mais a temática, a espiritualidade e medicina. Que o Mestre Jesus ampare a cada um que possa estar ouvindo este podcast, ilumine a sua vida, a sua jornada. Essa vibração que paira faça com que nós sejamos pessoas melhores do que ontem. E que o Mestre Jesus ampare a cada um de nós. E que assim seja, Senhor Jesus Cristo. Beleza. Então estamos encerrando o episódio de hoje. Agradeço novamente a presença do Marcelo e da Adriana. Se possível, se a gente puder nos encontrar novamente aqui um pouco mais próximo do Encontrame para falar talvez especificamente sobre o encontro, depois a gente agenda uma data. Esse é o podcast Espiritualidades. Para quem quiser nos acompanhar nos outros programas, está tudo lá no site no YouTube do Sintonia no Bem. E a produção e a apresentação são minhas, Carlos Biela. A parte técnica fica por conta do Cláudio Cardoso. Na semana que vem eu vou falar aqui a respeito da visão da doutrina espírita a respeito desse período que a gente está chegando no final, que é a Quaresma. Trazer um pouquinho dessa visão que a gente tem do que vem a ser a Quaresma e como essa visão eminentemente católica pode ser utilizada para nós que somos espíritas dentro de uma construção de um ser melhor. Então, fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz e a gente se vê no nosso próximo episódio.